Oi, meu nome é Thiago Machado e este é o Papo de Machado. Sejam bem-vindos de volta ao Papo de Machado. Obrigado novamente pela sua audiência, sua paciência e principalmente para você parar o seu tempo para escutar essa voz charmosa que vos fala. Eu tive um feedback incrível dos senhores nesses 2 primeiros episódios e eu tentarei ao máximo seguir os conselhos de vocês, ok? Os assuntos para que eu fale depois desse ou até mesmo sugestões de convidados que vocês me deram. Tudo bem que a maioria das sugestões que vocês me deram eram vocês se autoconvidando, mas eu ainda fico feliz por isso, sabia? Porque afinal, se vocês querem participar, é porque se importam minimamente comigo ou gostaram um pouco do meu podcast. Então, valeu, obrigado mesmo. Aliás, eu recebi o feedback de várias pessoas mesmo, até da minha mãe reclamando, por exemplo, dos palavrões que eu falo. Desculpa, mãe, vou melhorar, te amo. Mas além de mamãe, também teve amigos meus, de todos os lugares do mundo, mentira, mas quase. Por exemplo, de Portugal, do Uruguai e até argentino me ouvindo. Já pensou? Que loucura, eu sou internacional agora, rapaz. Mas fiquem ligados como eu sou poliglota aqui pra vocês. Um beijo e um abraço para minha amiga hermano peludo Rodri Martínez. Beijo, Rodri. Mas enfim, também fica aí meu abraço no nosso amigo uruguai aí, o Henrico Arezo, que não é nada mais, nada menos do que o autor da arte do Papo de Machado. Muito obrigado, Henrico, valeu! E é nesse clima sul-americano gostoso que eu quero introduzir com vocês o tema que eu vou trazer para hoje. Se vocês não ficaram sabendo, esse final de semana aí retransmitiram a final da Libertadores do ano passado. E eu, claro, como um bom amante do futebol e também flamenguista, não podia perder essa oportunidade. Eu reassisti, gritei na janela, pulei, saí correndo e chorei como se estivesse vendo ao vivo. Como eu amo esse esporte, cara, na moral, eu amo muito. E olha só, uma das coisas que eu mais gosto no futebol é como nós nos tornamos apaixonados e vivemos com o nosso clube, sabe? Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado e vivo o Flamengo de uma forma intensa. É uma coisa de louco de se pensar que deixa de ser uma questão apenas de torcer por uma equipe no esporte e acaba virando, sei lá, até mesmo religião. É muito doido. Mas enfim, não é sobre futebol ou sobre a profundidade do futebol que eu vou discutir hoje. Apesar disso, isso também ser um baita assunto. Mas eu quero discutir com convidados, com outras pessoas e, enfim, por aí vai. Essa introdução serviu para explicar como é e o porquê dessa temática do meu time é o melhor, eu abraço ele até o fim e eu vou com ele até a morte. Como ela saiu do esporte e começou a se refletir em vários outros aspectos da nossa vida, que é muito doido também. Vocês mesmos sabem como a nossa sociedade está claramente cada vez mais polarizada. E qualquer coisa assim, que acontecer vira sempre um nós contra eles. O pior disso mesmo é que não foi a parte boa de torcer para um clube de futebol que foi copiado. Não é o amor, não é a alegria, não é a comunhão entre seus amigos, sabe? Não é a felicidade do esporte em si, a felicidade de ser parte de um todo, mas sim a parte lamentável que eu e tantos outros que amamos esse esporte, que amamos o futebol, entre outros, lutamos contra isso. Que é o egoísmo inserido no ser humano, a violência, o cego clubismo e principalmente achar que todo rival ou quem não concorda com você é o seu inimigo. E são inúmeros exemplos que eu posso trazer hoje aqui para vocês. Eu vou tentar trazer um mais recente para acrescentar ao nosso papo, que está todo mundo mais de memória fresca. Por exemplo, o BBB 2020, o Big Brother do Brasil de 2020, acabou faz pouco tempo. E se você entrou em alguma rede social esses últimos tempos, você sabe muito bem do que eu estou falando. Era uma porrada de hashtag Team Fada pra lá, hashtag Team Rafa, Babu, Team Thelma, Team Priori, por aí vai, mano, por aí vai. Mas não bastava, sabe, você apenas torcer pro candidato ao prêmio que você preferia. Você tinha que torcer para ele ou ela e odiar todos os outros candidatos. Tinha que provar quem estava do seu lado ou quem não estava do seu lado, que o resto dos candidatos eram lixos humanos e racistas e machistas e falsa feminista e artista e enfim, por aí vai, né? O meu candidato era o único certo e todos os outros candidatos tinham defeitos.
E eu não me isento disso não, tá? Pra deixar bem claro, eu não me isento dessa brincadeira, porque quem me conhece sabe que eu torci arduamente pelo Babu, pelo Paizão. Beijo, Babu. Aliás, se você quiser um dia vir ao Papo de Machado, está mais que convidado. Valeu, Paizão. É nóis. Mas, enfim. Eu torci arduamente pelo Babu e desde que eu comecei a assistir, eu cheguei a, sei lá, bater na minha mesa de raiva. Eu xinguei a tela do meu computador diversas vezes enquanto eu assistia, ou então acompanhava essa desgraça toda pelo meu Twitter. Não é meio doido como a gente ficou tão emocionado e relacionado por pessoas em um reality show, onde que o propósito da brincadeira era apenas deixar alguém que a gente nem conhece milionário? Bom, é obviamente essa nossa voracidade, essa vontade de vencer coisas inúteis que se espelharam para coisas muito mais importantes do que um reality show. Como vocês muito bem sabem também, não é de hoje que a nossa política é um caos. O Brasil é um caos, enfim, faz muito tempo. Não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Mas falando respectivamente do nosso país, a participação do povo na política brasileira cresceu absurdos no século XXI, o que é um baita ponto positivo. Boa, time, é nóis! Mas muita gente que se dizia apolítica, ou então que não tentava entender o que estava acontecendo, então passaram a votar e passaram a tentar conhecer os candidatos para o executivo, para o legislativo e se aproximaram da política para fazer parte da nossa democracia. O problema é que passou um pouco disso, sabe? Eu começo a notar que essa mudança começou desde 2013, com o surgimento lá dos protestos do famoso... Claro que começou um pouco antes, mas assim, desde que eu me entendo por gente, né, eu tenho 22 anos, eu comecei a notar essa mudança desde 2013 com o surgimento dos protestos do famoso hashtag não, caramba, aspas, não é só pelos 20 centavos, aqueles protestos lá de 2013, que eu participei por acaso nas ruas do Rio, fui lá, protestei, gritei fora Dilma e várias coisas aí que vocês podem imaginar. Bom, aí depois desses protestos aí, veio a Lava Jato. Vieram as cagadas do PT no poder, que, enfim, antes mesmo dos protestos de 2013 com Lula, e depois as cagadas com a Dilma. O nascimento do sentimento antipetista também começou por ali, que tantos vestem como se fossem camisas de time de futebol até hoje. Veio a reeleição histórica da Dilma contra o Aécio Neves, veio o 7-1, mas esse eu prefiro não lembrar muito bem não, tá? Deixa quieto. Veio o golpe político sobre a Dilma em 2016, foi golpe. O não fede nem cheira o governo do nosso vampirão Temer e a candidatura, e também histórica, eleição do atual presidente Jair Bolsonaro contra o Haddad no segundo turno. Essa vitória aguerrida, essa eleição pomposa, foi como se o antipetismo Futebol Clube marcasse um golaço na final da Copa do Mundo. E agora que o PT foi derrotado nos últimos minutos, todos reinariam em um reino de paz, família tradicional, esperança e prosperidade. E não é que chegamos lá, rapaziada? Essa foi boa. Essa aqui, porra, muito boa piada, muito boa. Enfim, mas falando sério, foi mal. Falando sério mesmo. Hoje em dia, se você critica o presidente, você é um desgraçado comunista pelos bolsonaristas. Se você tem uma opinião diferente da esquerda mais ferrenha, notem que eu não estou falando de ser oposição ao presidente. Não é ser opositor ao presidente, mas sim fazer uma crítica relevante que afete a esquerda de verdade. Você acaba sendo taxado de um fascista desgraçado e colocado na mesma laia, na mesma prateleira dos bolsominions. Onde isso não deveria acontecer de jeito nenhum. Até porque Bolsonaro nem é gente. Mas as pessoas são confusas, sabe? As pessoas são confusas. E as questões sociais são mais complexas ainda. Esperar que, sei lá, um jovem que ainda não sabe de nada, ou um adulto que viveu longe disso tudo na sua vida inteira, entenda de questões públicas e de toda a complexidade que envolve a economia, a política, é totalmente incoerente. É incoerente. E justamente esse tomar lá da cá pode ser uma das causas de tudo deu errado, para tudo que deu errado até agora. Eu vou tentar dar um exemplo do que aconteceu bem antes do cenário político atual, que ocasionou no desdobramento de todo um processo político-econômico. Lá atrás, quando as pessoas estavam começando a se interessar por política, e nós começamos a apontar o dedo e falamos, você é fascista, ou você é comunista, você é do time contrário que o meu, e você está errado, o meu time tem que ganhar porque nós somos os certos.
você acaba vestindo uma camisa imaginária nessa pessoa que você está discutindo, que ela nem fazia ideia que tinha um lado na história, sabe? E não são só dois lados que tem na história, mas esse tipo de discussão acaba fazendo parecer que é um nós contra eles. E depois de diversas discussões dessas e a pessoa ter o seu ego, a sua autoridade atacada, a pessoa vai começar a pensar assim, pô, agora que eu sou do time então fascista pelo Brasil, então comunista pelo Brasil, eu quero é mais que o meu time seja fascista ou seja comunista, que ganhe mesmo, e que se dane o resto, que ganhe a qualquer custo, porque nós estamos certos. E hoje, nada mais nada menos, o Brasil é uma sobra disso. Uma sobra de gente defendendo pessoas que não merecem nenhum tipo de defesa pelo simples medo ou então pela dificuldade de admitir que uma vez estava errado esse tempo todo. Não é doido isso? Mas por que isso acontece? Por que começamos a viver as coisas tão intensamente desse jeito? Bom, a razão mais óbvia para mim são as bolhas sociais que foram criadas nos últimos anos, principalmente as bolhas digitais. Como vocês sabem, o acesso à informação hoje em dia é cada vez mais fácil e mais rápido, principalmente pelas ajudas que as redes sociais nos deram. O WhatsApp, o Facebook, o Twitter, o Instagram, hoje em dia são tantos quanto ferramentas de convívio e também são de comunicação, né? Mas também são usadas para disseminação de informação, sejam elas verdadeiras ou não. O problema disso é que as nossas redes sociais são totalmente enviesadas para aquilo que geralmente acreditamos ou que nós queremos ver, ou então que seja a nossa realidade. Os algoritmos cada vez conhecem mais de como nós pensamos e nos dá publicidade pensada para nossa personalidade e esse tipo de coisa. Vocês sabem disso. Ele mostra mais posts das pessoas que interagimos mais, menos posts daquelas que interagimos faz tempo. E isso acaba empurrando a gente para uma bolha social cada vez mais profunda e inconscientemente. Conscientemente também, aliás. Eu mesmo cansei de silenciar e bloquear pessoas nesse ano, pois literalmente eu não aguentava mais ver o nome daquela pessoa na minha frente, muito menos o que ela tinha para compartilhar e escrever. Confesso, faço parte disso. Se na vida tudo que eu vejo são pessoas concordando com o meu ponto de vista, são notícias que dão argumentos para aquilo que eu sou a favor, sejam elas verdadeiras ou não, dá aquela falsa sensação de estou do lado certo e acaba criando uma bolha ilusória horrível na pessoa, em que achamos que tudo que se resume aos nossos tipos de problemas, sabe, tudo no mundo são os meus problemas e não tem mais nada que eu precise me importar. Afinal, se resolvemos todos os problemas que eu penso que existem, vai estar tudo bem para todo mundo, porque são só esses problemas que existem. E a gente sabe que não é assim, ou pelo menos deveria saber. Além disso, eu acredito que a própria essência do ser humano também ajuda nessa divisão ao extremo. Antes, é bom deixar claro que eu não sou nenhum estudioso de psicologia, filosofia ou qualquer assunto relacionado ao tema, eu só estou aqui humildemente deixando a minha opinião. Pode vir tentar me corrigir se eu estiver errado, sem problema nenhum, estou aqui para isso, mas eu acho que o ser humano é muito mais intuitivo do que racional. Quando nós somos confrontados, por exemplo, se alguém discorda de você em um problema moral, seja ele qual for, você vai dar a sua opinião e o seu argumento para validar a sua opinião, certo? Mas se rebater o seu argumento de forma que, de fato, ele não faça sentido, ou seja, quebrar o seu ponto de vista e a sua linha de raciocínio, você vai tentar achar um motivo novo para que valide o que você acredita ser o certo, para você ganhar a discussão e se sentir seguro que nunca esteve errado. É mais fácil para a gente encontrar novos argumentos em um calor de uma discussão do que a gente realmente parar para ouvir o que a outra pessoa tem a dizer e pensar, talvez você tenha razão. É complexo. O problema é que não existe um certo e um errado na história. Raramente há. Cada ponto de vista é relevante e pode ser atribuído na discussão, seja ela política, econômica ou até mesmo futebol. Precisamos avaliar todos os pontos de vista e as alternativas para assim tentar chegar no que é mais justo e no que é melhor para todos. E sabe isso? Só vamos conseguir ouvindo o outro lado, saindo da nossa bolha pessoal e principalmente, rapaziada, tendo empatia. Talvez, se fôssemos um pouco mais empáticos com o que acontece à nossa volta, o mundo seria muito menos infeliz, muito menos injusto e, sei lá, mano, resolveria tanta coisa. Sabe, tem empatia, rapaziada. Enfim, é isso mesmo que eu queria trazer para aqui vocês hoje. Eu agradeço novamente de coração por todos vocês que estão me ouvindo e me acompanhando. Eu peço que, se for do seu interesse, me divulgue, tá? Divulgue meu trabalho aí pelas suas redes sociais.
pelo seu Instagram, pelo seu Twitter, aonde for, dá um check lá, pô, fala aí pra me ouvirem, seu pai, sua mãe, sua avó, seu gato. Eu gosto de animais também, deixa eles ouvirem. Nós já estamos no Spotify, já estamos no YouTube, estamos no Google Podcasts e outras várias aí plataformas por aí. Então, por favor, não esquece de me divulgar e também de deixar o seu feedback aqui pra mim. Gostou do assunto que eu tô tratando? Gostou do papo de Machado? O que mais você quer ouvir por aqui? Por que somos tão polarizados? Sabe, todas essas perguntas aí, pode ir lá me responder. Eu adoro que vocês participem. Adoro mesmo ouvir o que você tem para dizer dos assuntos que eu trago aqui. No último podcast, várias pessoas vieram falar comigo. Muito legal. Eu adorei ver vários pontos de vista. Me engrandece como pessoa e espero me engrandecer como comunicador também para trazer conteúdos melhores e de mais pontos de vista e sair da minha bolha, como dissemos hoje. Muito obrigado mesmo. Dá uma checada lá nas minhas redes sociais. Eu juro que eu não mordo. @Gosgo no Twitter, @GHOSGOL e @Thiagms no Instagram, @THIAGMS. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem todos vocês. Se cuidem. Amo vocês e tchau!